Começa agora o Correspondente Local. Eu sou Lorena Panassou. E eu sou Amanda Santos. Nessa edição, você confere: estruturas precárias das salas de aula. Dia do Gari. Manifestação Lula Livre. O repórter Rodrigo Charnesse comenta sobre direito à moradia. Uma reportagem especial sobre as manifestações estudantis de maio de 68. Vitória do Operário. Resultado da eleição da reitoria da UEPG. E a agenda cultural. Estudantes de um colégio estadual em Ponta Grossa se mobilizam contra estruturas precárias de sala de aula. Veja na reportagem de Felipe Prates e Letícia Dove. O Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczak, há 10 anos, conta com salas de madeiras improvisadas. São 5 salas de aula em condições precárias. Madeiras quebradas, podres e o teto caindo, o que assusta os estudantes, principalmente em dias de chuva. Estes desenhos colados na parede representam os cupins, que caem das madeiras e causam desconforto na sala de aula. As crianças começaram a ser picadas pelos cupins, os pais realmente começaram a se incomodar muito. Foram ao médico, tem criança com atestado, por conta da alergia. Aí todo mundo realmente passou a falar sobre as salas de madeira. Mas muitas vezes, a escola mesma acaba improvisando e consertando as coisas. A professora Ana Maria Flitz aponta outras dificuldades do dia a dia na escola. Em primeiro lugar, a questão do calor. Quando nós estamos no verão, a temperatura dentro dessas salas é muito quente. As nossas salas recebem o sol a manhã toda, então à tarde fica muito complicado, o rendimento dos alunos cai bastante. A questão do barulho, o que acontece numa sala interfere na outra sala, tanto por parte dos professores como por parte dos alunos. As salas foram construídas provisoriamente em 2008. Já se passaram 10 anos e as novas salas de alvenaria não foram construídas. Desde 2008, 2009, nós estamos solicitando a substituição por salas de alvenaria, né? E fizemos vários protocolos já e até agora a gente não tem resposta nenhuma. Então ela já está lá na Secretaria de Educação e só não temos resposta ainda, né? Então o que a gente está fazendo? A gente quer agilizar, porque do jeito que está não dá para ficar mais, elas estão se decompondo, né? São cerca de 700 alunos que frequentam a escola durante os 3 turnos. A expansão do colégio é outra medida apontada. O colégio é o único das proximidades e recebe estudantes de outras vilas, além do Jardim Paraíso. No dia 16 de maio, comemora-se o Dia do Gari. Confira a reportagem de Marina Santos e Camila Zanardini a respeito dessa profissão. Dia 16 de maio é celebrado o Dia do Gari, aquele profissional responsável pela limpeza das ruas de nossa cidade. Para saber a importância do Gari na organização da cidade, nossa equipe foi conversar com a população. Eu acho um bom trabalho, porque sem eles as pessoas não teriam consciência de ajudar, cuidar. Eles fazem um bom trabalho. Seria um caos, né? Porque daí não ia viver sempre suja, né? Assim, eles limpando direto já tem sujeira bastante, daí se não tivesse ia ser muito pior. O contrato da Ponta Grossa Ambiental é renovado desde 2008 pela Prefeitura. Atualmente, a Ponta Grossa Ambiental conta com cerca de 270 funcionários. Destes, 100 são garis. Patrícia Oliveira Guimarães trabalha como varredora há 3 anos. Ela relata as principais dificuldades que enfrenta como gari. O lixo assim, poxa, às vezes estão vendo que a gente está juntando e estão jogando, né? Porque futuro eles esperam para os netos, para os sobrinhos, até mesmo para os filhos que estão novinhos aí, vindo. Lixo virado, os restaurantes não respeitam, sabe? Eles jogam toda a lixarada assim, poxa, a gente que está em casa, que mora no simples, tenta colocar o lixo direitinho. Se eu fizer a minha parte, você também vai fazer a sua. Para Guilherme Rosa dos Santos, a principal dificuldade da profissão está no descarte incorreto de materiais cortantes. Então, Guilherme, eu gostaria de saber a respeito do descarte do lixo. Como que as pessoas fazem? Vocês correm riscos quando descartam incorretamente os cacos de vidro e assim por diante? Tem gente que não liga, né? Tem gente que deixa o caco de vidro, seringa, tem bastante às vezes.
O diretor da Ponta Grossa Ambiental, Márcios Borsato, elenca as causas mais frequentes de acidentes com garis. Então, são os 3 principais índices. Então, isso, para quem corre atrás do caminhão, é caco de vidro, mordida de cachorro e agulha. Brulha no jornal, o copo, antes de pôr lá no lixo, sabe? Porque daí o jornal vai evitar de cortar. Outro é mordida de cachorro, por incrível que pareça. Né? A gente pede para o pessoal manter o cachorro preso nos dias de coleta. Por quê? O cachorro ele vê o lixo como se fosse uma propriedade do dono. O cachorro é muito acidente com mordida de cachorro. O cachorro pula o muro, né? Ou o gari vai pegar, geralmente a lixeira na beiradinha do muro, o gari vai pegar o lixo quando vem o cachorro e morde a mão dele, morde a perna, às vezes pula o muro e corre atrás do cachorro para morder a perna. Então tem muito índice de mordida de cachorro. A agulha é a destinação correta que a gente orienta. É levar até o posto de saúde mais próximo. Fabrício Fernando da Costa é motorista dos caminhões de coleta e, com o olhar de quem acompanha a rotina dos garis, fornece dicas para facilitar o recolhimento do lixo. Deixando as embalagens certas, né? Não carregando demais, colocando os volumes certos nos lugares certos, por parte dos governantes que investam mais em cascalhamento, investam mais, né, nessa questão aí de estar arrumando a rua, né, as infraestruturas, para que o nosso serviço fique um pouco mais fácil, haja visto que é tão penoso aí o serviço dos coletores aí, né? Desde o dia 7 de abril, manifestantes fazem protestos em apoio ao ex-presidente Lula, que foi condenado a 12 anos e meio de prisão. Confira a reportagem de Igor Vieira, Gabriel Clarindo e Rodrigo Charneski. Desde o dia 7 de abril, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. No Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, manifestantes de diferentes partes do Brasil integraram a Vigília Democrática, instalada em frente à sede em que o ex-presidente encontra-se preso. Pessoas envolvidas nas mais diversas áreas manifestaram-se em defesa da inocência de Lula e explicaram sua atuação na vigília. A gente está acompanhando todo esse processo do Lula desde o ano passado, na primeira audiência em Curitiba. Nossas férias, a gente ocupou Porto Alegre e desde que o Lula está aqui, nós damos aula de segunda a sexta, né? Estamos nos nossos trabalhos e a gente se reveza com dinheiro nosso, pago passagem, tudo do nosso bolso, e a gente vem aqui para o acampamento. Eu represento a editora da Boitempo e no momento aqui eu estou vendendo o livro do Lula, que é A Verdade Vencerá. É um material muito importante, onde ele vai falar um pouco da sua trajetória política, desde que veio de Pernambuco, mas principalmente no momento histórico em São Bernardo do Campo, onde o Lula se tornou presidente dos sindicatos metalúrgicos, e desde lá, então, ele foi uma pessoa que sempre foi perseguido. Manifestantes aguardam o esgotamento dos recursos do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. O triplex atribuído a Lula e que o levou à prisão foi recentemente leiloado por R$2.200.000. A tragédia no centro de São Paulo, no último dia 1º de maio, levantou um questionamento importante sobre o descaso do Estado ao direito à moradia. Recebemos em nosso estúdio o repórter Rodrigo Charneski para falar sobre o assunto. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Nos últimos dias, acompanhamos esse desastre que aconteceu em São Paulo. O problema é que ele não é um fato isolado. Pode ser o primeiro dentre muitos. Obriga o Estado e a sociedade a uma reflexão urgente, já que no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas padecem de falta de moradia. Habitam ainda edifícios ou barracos desumanos, uma afronta à Constituição, que sanciona em seu artigo 6 o direito de todos a viver sobre um teto digno. Mas no Brasil ainda estamos muito longe de chegar à situação ideal. Para você ter ideia, cerca de mais de 1.200.000 pessoas moram em condições inseguras e indignas. Infelizmente, para uma minoria de irresponsáveis, a desgraça alheia se torna um produto lucrativo. Fazem negócio em troca de prover abrigo. Mas em Ponta Grossa, como é a situação? Em Ponta Grossa, cerca de 500 famílias moram em casas construídas e em costas próximas de arroios e em situações de risco.
Segundo a Prefeitura, as áreas de risco em Ponta Grossa estão ligadas à geografia acidentada e ao grande número de pontos de água em arroios que cortam o município, contabilizando 105 pontos de risco ou precariedade habitacional. De acordo com os dados da Defesa Civil, as regiões onde mais existem áreas de risco são a Vila Palmeirinha, Vila Margarida, Vila Cipa, Vila Leila Maria e Bairro da Ronda. Este ano é comemorado 50 anos do Maio de 68, momento de organização dos movimentos sociais em um período de corte de direitos na França. A data é até hoje referência para vários movimentos sociais no Brasil, principalmente para os estudantes, principais protagonistas do movimento. Confira a evolução do movimento estudantil desde aquela época na reportagem de Gabriel Miguel e Júlio César Prado. Há 50 anos atrás, estudantes de universidades francesas se uniram para protestar por reformas no ensino público, ocupando ruas e espaços de ensino. O movimento ganhou força com a presença de movimentos trabalhistas, que protestavam contra medidas impopulares do presidente Charles de Gaulle. Hoje o movimento é conhecido como Maio de 68, e além das pautas estudantis e trabalhistas, a data é marcada por protestos feministas, anti-guerra e pela forte expressão cultural manifestada. Thalissa Stremel é formada em Serviço Social pela UEPG e, em seu TCC, aborda o histórico do movimento. A pesquisadora comenta sobre a relevância do movimento Maio de 68. Bom, Maio de 68 foi realmente um marco histórico muito grande, né? E o que eu percebo realmente é essa diferença, porque Maio de 68, a gente sempre fala, né, que Maio de 68 começou nos muros, foi para as ruas e ampliou para o mundo todo. Então, ele não foi uma ação pontual, ele foi um marco que começou pequenininho pelos estudantes e foi abrangendo os trabalhadores e diversas classes e diversas categorias que estavam, que eram minimizadas, né? Então, ele tomou uma proporção muito grande. Por isso que é importante sempre retomar, né? A acadêmica de mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, Isabela Gobo, explica o legado do movimento atualmente. Bom, falar de Maio de 68 é tentar falar de uma ideia de revolução cultural, né, que teve, principalmente vindo da ideia da Europa, né, e de uma revolução cultural baseada na ideia de juventude, né, atuando contra todo o autoritarismo existente naquela sociedade, os costumes e a tradição, e aí a falar dessas lutas que nós temos hoje dentro desse ambiente de liberdades, né? As questões que foram abertas em 88, da luta contra o machismo, da luta pela emancipação do corpo das mulheres, né? São lutas que hoje ainda estão presentes na nossa sociedade, né? Então, para mim, o maior legado, de uma certa forma, é a abertura que foi dada, né, nessa luta pelas emancipações, né, principalmente das minorias. Hoje em dia, o movimento estudantil é organizado em instituições, como centros e diretórios acadêmicos, grupos de estudo e coletivos, cada um apresentando lutas de acordo com a sua formação. As acadêmicas comentam sobre a configuração do movimento estudantil ao longo do tempo. E, então, o que eu pude observar durante o meu trabalho, o movimento estudantil ele é essencial, né, para todos os acadêmicos, mas o que eu pude observar, assim, durante a minha pesquisa, foi uma fragilidade muito grande do movimento estudantil. Falando em UEPG, né, eu entendi o movimento estudantil como bastante fragilidade e muitas vezes imaturo, porque ele acaba tendo ações muito pontuais. E o que eu pude perceber é que muitas vezes os indivíduos que estão inseridos, eles acabam priorizando e colocando acima da vontade coletiva os seus interesses individuais. E tudo isso acontece devido a uma falta de formação política que a gente tem dentro da própria universidade. Os movimentos estudantis, né, por estarem inseridos dentro de espaços hoje onde a maioria, digamos assim, ou uma boa parcela da juventude está situado, a gente tem um poder de transformação social extremamente relevante, né? Então, e a partir das discussões envolvendo tanto a academia, envolvendo a escola, envolvendo a mudança educacional, você consegue fazer projeções muito maiores de transformações sociais, né? Então, eu acho que depois da gente ter reestruturado o DCE, né, principalmente, e criado a APG, né, que é a Associação de Pós-Graduandos, a gente tem a possibilidade hoje de realmente fazer combate, né, e não um combate só interno aqui na universidade. Por exemplo, nós temos um debate gigante sobre as prioridades
das políticas de assistência estudantil que tem aqui dentro da universidade, mas também esse debate, como você comentou, um debate externo. Se nós não temos a organização do movimento estudantil através das entidades de organização, que é o DCE, que é a APG, que são os centros acadêmicos, que são os diretórios acadêmicos, a gente, infelizmente, não vai ser ouvido, né? A gente não vai conseguir fazer com que haja uma mobilização concreta e efetiva, né, da camada, né, dos estudantes aqui da universidade. Uma das mais antigas instituições ligadas ao movimento estudantil em Ponta Grossa é o Centro Acadêmico Carvalho Santos, do curso de Direito da UEPG. Alisson Pepe é membro do Centro Acadêmico e comenta sua história. Então, o Centro Acadêmico Carvalho Santos, ele é o órgão de representação dos acadêmicos de Direito e ele foi fundado em 1958. Desde lá, vem sustentando o curso de Direito, dando apoio, tanto material, tanto melhorando a qualidade do ensino, oferecendo eventos, simpósios para os alunos. Teve um momento que o CACS foi fechado durante a ditadura, alguns anos. Na sua volta, o CACS ele teve um papel importante em Ponta Grossa na luta pelo impeachment do Collor. E também eu lembro que nos documentos eu vi que o CACS ele promovia debates entre os governadores do Paraná e outros grandes eventos. Pepe opina sobre a importância do movimento estudantil para a comunidade. Essa universidade ela tem que se mostrar, se dispor ao público, à sociedade, ajudando, contribuindo de alguma forma. E o movimento estudantil, tanto o CACS quanto o DCE, os outros centros acadêmicos, eles são um berço do conhecimento que está sendo sustentado pelo movimento, e daqui tem que sair muitas ideias, inovações, muitos mecanismos para a sociedade. Em Ponta Grossa, o movimento estudantil, tanto secundarista quanto universitário, vem atuando na luta pela reivindicação de direitos sociais, como alimentação, transporte público e igualdade de gênero. Está previsto um evento para falar sobre o Maio de 68, organizado pelo mestrado em jornalismo da UEPG. Operário e Cascavel Clube Recreativo já estavam garantidos na primeira divisão de 2019, mas a decisão do título do Campeonato Paranaense da segunda divisão aconteceu na quarta-feira, dia 16, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. O Operário Ferroviário consagrou-se campeão paranaense da segunda divisão de 2018 na noite desta quarta-feira do dia 18 de maio. O Alvinegro goleou o Cascavel por 7-0 e conquistou o título invicto na competição. As duas equipes já estão garantidas na primeira divisão de 2019. O Operário dominou a partida do início ao fim. Abriu o placar aos 14 minutos de jogo com um gol de Alisson após a cobrança de falta. Ainda na primeira etapa, Lucas Batatinha marcou 3 vezes, aos 24 minutos, aos 28 minutos e aos 45 minutos, quando aproveitou o erro de zaga do adversário. No segundo tempo, aos 24 minutos, Eric cabeceou na trave, mas aproveitou o rebote e balançou as redes. 3 minutos depois, após receber cruzamento, foi a vez de Pedrinho marcar. Dione recebeu na área e fechou a goleada. No fim do jogo, o árbitro Marcelo Salles Corrêa marcou pênalti para a equipe de Ponta Grossa. O capitão Chicão bateu e o goleiro Enéas defendeu. O Fantasma encerra a segundona com 47 pontos e 50 gols marcados. Agora o Operário disputa a Série C no Campeonato Brasileiro. O Operário volta ao campo no próximo sábado, dia 19, contra o Cuiabá, às 17 horas na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E uma última notícia: o professor do curso de Letras, Miguel Sanches Neto, foi eleito na quinta-feira, 17 de maio, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A chapa Somos UEPG ganhou com 59,1% de votos válidos. O nome dele será levado até a governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti, e, se confirmado, ele assume o cargo no dia 1º de setembro. Veja agora a agenda cultural para esse final de semana em Ponta Grossa.
Sexta-feira, espetáculo de tango Los Tangueiros. É uma parceria do Consulado de La República Argentina em Curitiba, às 8 horas no Cine Teatro Ópera. Ingressos gratuitos e classificação livre. Sábado, Mostra de Filmes Paranaenses, uma parceria do Sesc Unidade Ponta Grossa. Às 3 horas, o filme Geada Negra, às 16 horas, Helena de Curitiba e às 4h30, O Preço da Paz. Os ingressos são gratuitos e a classificação deve ser verificada. Domingo, Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa convida a banda mais bonita da cidade. Será às 8 horas na Concha Acústica. É gratuito e a classificação é livre. Veja mais informações no portal Periódico, periódico.sites.epg.br. Você assistiu ao Correspondente Local, projeto laboratorial do curso de jornalismo da UEPG.